No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros I, com inteligência emocional, médicos I, com alta tecnologia e compaixão, gestores I, com propósito, não apenas metas, físicos I, pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa, 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. Olá, gente amigas, estamos aqui na primeira edição do programa Pode Soltar a Voz e hoje nossa convidada será a terapeuta Maria Aparecida. Maria Aparecida, é um prazer imenso em recebê-la no programa Pode Soltar a Voz. Eu já conheço, muitos não conhecem, muitos também já conhecem e alguns vão conhecer a partir de agora. Não é isso, Maria Aparecida? É um prazer imenso em recebê-la aqui. O prazer é todo meu, mulherzão. Eu fico muito lisonjeada em poder estar aqui. O meu nome é Maria Aparecida, eu sou terapeuta, como você já disse. Trabalho com terapia de reprocessamento generativo. E eu sou mineira, da cidade de Caratinga, lá do interior de Minas. Mas eu já estou em Friburgo há 33 anos. E devido, em algum momento da minha vida, eu tive uma dificuldade emocional. Eu sempre sonhei, na verdade, eu sempre sonhei com o cérebro. Eu amava tudo que diz respeito ao cérebro. Mas hoje eu costumo dizer que quando a gente, busca muito algo, eu queria se entender, eu queria, na verdade, me entender. E devido a um momento na minha vida que eu passei uma dificuldade com depressão e ansiedade, eu mergulhei no estudo para poder buscar uma explicação para a minha vida e graças a Deus eu superei isso e eu falei, eu preciso levar isso para mais pessoas, cuidar de outras pessoas também. E eu sou cristã e eu sofri muito, inclusive, com preconceito religioso em relação à doença emocional. Então eu tinha depressão,
Eu frequentava, né, uma igreja, frequento até hoje, né, sou cristã, mas eu não podia nem falar. Então vamos fazer o seguinte, o pessoal poder entender e conhecer legal quem é a Maria Aparecida. Maria Aparecida disse que é oriunda, é mineira, né, veio de Minas. Desde criança ela disse que já tinha um sonho, né? Conta pra gente um pouquinho da tua infância, quem foi Maria Aparecida na infância, como foi a sua infância, né? Pra gente poder entender melhor, o telespectador poder entender melhor um pouquinho, né? Hoje a Maria Aparecida é terapeuta, está terapeuta, mas teve um trajeto para ela chegar até aqui, né? A gente queria conhecer um pouquinho desse seu trajeto, como que foi, claro, contar tudo será impossível, teremos que ficar aqui dias, né? Vou ver esses 365 dias seriam poucos para contar um pouco da tua história, eu tenho certeza, né, Maria Aparecida? Mas conta um pouquinho de como Maria Aparecida saiu de Minas Gerais, não é isso? Interior de Minas Gerais. Na cidade de Caratinga. Eu vim para Friburgo aos 13 anos de idade. E o que acontece? Eu era totalmente improvável, né? Então hoje, assim, eu amo a minha história, eu tenho uma fotozinha da minha família que fica ali, porque eu gosto de mostrar de onde eu vim. Porque eu chamo isso de superação e hoje, né, o meu sonho, a minha bandeira é mostrar que é possível. Quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo, você alcança aquilo que você quiser, independente do ambiente, de onde você saiu, é possível, né? E eu sou a prova viva disso, porque eu sou filha de carvoeiros, né? Meu pai era carvoeiro e há 30 e tantos anos, 33 anos que eu estou aqui. Os meus pais, ele trabalhava por um patrão que comprava, não era proibido naquela época, não tinha essa coisa de legalizar para desmatar, né? Então, o patrão do meu pai, ele comprava uma mata, levava meu pai para aquela mata ali em pé, meu pai cortava, fazia os fornos e cozinhava aquela lenha, fazia aquele carvão e aí dali acabava de desmatar aquilo ali, esse patrão comprava outra mata e levava meu pai para ali com a gente. Então a gente não tinha casa, era barraca. Ah, entendi. Olha só, gente. Era barraca de lona, tipo cigano, né? E era por um período. Minha mãe fazia um barracão pra gente morar com aquelas lonas e fazia um outro barracão maior onde eles traziam os boias-frios da cidade. Nossa. Aquele monte de homens que ali cortava madeira, tirava aquelas madeiras, levava para cozinhar, depois cozinhava, sacava aquele carvão e os caminhões tiravam. Né? A sua infância foi sempre envolta a isso? Foi envolta a isso. Então o que acontece? Devido a isso, eu só fui ser alfabetizada aos 9 anos de idade. Nossa. Porque não tinha colégio. Aos 9 anos, meu pai mudou para uma roça ainda, mas era uma roça que tinha um colégio. Foi quando eu comecei a ser alfabetizada, e meu pai parou um pouco ali, né? E aí eu estudei até a quarta série, acho que é quarto ano agora, né? Quarta série? Quarta série primária. Primária, né? Primária, né? Como era antes, né? E depois tinha que ir para a noite. E aí meu pai não deixava, porque era todo, né, conservador, não podia estudar. E sem contar também que você disse que ficava um tempo num lugar, depois um certo tempo em outro lugar. Isso trazia muita dificuldade do aprendizado também, né? Exatamente, porque não podia meu pai ficar muito tempo. Era só o tempo de cozinhar aquele carvão, terminar aquele desmatamento e ir para uma outra cidade. Então, aí o que aconteceu? Eu tive muita dificuldade para estudar por isso, porque quando chegou a hora, e aí o meu sonho era estudar, e eu não podia mais. Aí teve uma vez, meu pai me tirou, porque eu não podia mais estudar, aí eu já estava com quase 13 anos, né, ali. Aí eu passei 2 vezes de série, tá? 2 vezes? Meus irmãos estudavam comigo, os irmãos mais novos estudavam tudo junto, e eu passava muita vergonha. Então eu estudei, e eu era tão boa, e fui boa aluna de passar para outra sala, para poder sair. Nossa, porque você se sentia... Naquele tempo a gente tinha, né, essa possibilidade de se você se destacava, eles faziam uma provinha e você podia adiantar. Eu estava tão avançada que eu acabei passando de série, porque o meu incômodo era estar junto com os meus mas irmãos. Mas avançada pelo desejo de crescer. De ser alguém. De ser alguém. Eu falei, eu não posso ficar aqui. E aquelas criancinhas tudo pequenininha e eu junto com os pequenininhos. Então eu fiquei ali, me superei, passei para outra série de anos. Então assim, quando eu estava lá, né, aos meus 13 anos ali, que eu tinha que estudar à noite, meu pai não deixou, aí eu parei.
E nisso, meu pai foi fazer uma mudança para uma das patroas do meu pai, numa cidade, e voltaria só no dia seguinte. Eu não sei o que passou na minha cabeça, porque naquela época, nesse lugar que a gente morava, após as colheitas de café, tinha os cafezais, e após essas colheitas, eles doavam o que caía para as crianças catar. Então as crianças podiam catar aquilo ali vendendo aquelas vendinhas. E eu fazia isso. Então, quando meu pai foi para a cidade fazer essa mudança para voltar no dia seguinte, eu peguei o meu café, peguei uma bicicleta, montei, era longe. Era empreendedora. Fui uma venda, comprei meus cadernos. Eu não sei o que passou na cabeça. Não ficou esperando por ninguém. Não, eu não pensei, também não sei o que passou na cabeça assim. Meu pai tinha ido só passar uma noite fora. E eu só ia na escola uma noite, como que seria isso? E eu fui lá, comprei o caderno, comprei lápis, borracha e falei, eu vou aproveitar que meu pai não está em casa hoje, já que eu não posso ir para o colégio à noite, ele não deixa eu vou hoje. E eu fui pro colégio. Quando eu voltei, o meu pai, ele tinha chegado, ele não tinha ficado à noite. Eu cheguei, meu pai estava quase falei, morri, né? E aí o meu pai ficou tão assim, né? Ele se compadeceu de um modo tão grande que ele só me olhou, né? Mas minha mãe já tinha conversado com ele, daquele dia em diante ele não me proibiu mais. Mas foi muito importante, eu acho muito importante também, tipo, independente da dificuldade que os seus pais tinham, eles viam em você a necessidade de crescimento. De crescer. Eu a não necessidade de não lugar. querer viver aqueles momentos que eles viviam. Não porque é pecado, não porque é ruim, porque eles viviam por necessidade, né? Eles não tinham como fazer outras coisas, né? E na tua mente você só conseguiria fazer outras coisas, só conseguiria ser alguém através de muito estudo. Eu tinha que estudar, eu tinha que sair de lá, né? e estudar. E eu pensava, eu queria uma vida diferente para mim e para os meus irmãos. Eu falo assim, né? O que nos motiva são sonhos. Os sonhos eles vão se renovando, né? Mas você precisa de um sonho para sair, né, de onde você está. E eles se tornam realidade através da gente. Da gente. Então, Se faz tornar realidade. Você vai correndo atrás, depois nasceu um sonho e você começa a perceber. E eu, assim, eu sonhava em dar uma vida melhor, né, para os meus irmãos. Eu tenho uma vida melhor, sim, mas dar uma vida para os meus irmãos também. E eu me lembro que quando eu vim para Friburgo trabalhar, né, numa casa de família, que chegou lá essa pessoa, e antigamente eles pegavam essas meninas, né, do interior que não tinha condição, e os pais liberavam essas meninas para ir trabalhar com essas famílias que tinham condições financeiras, porque eles prometiam roupa, comida, né, remédio. E meu pai viu ali, até, né, de um tempo ele dizia que se sentiu culpado. E depois, quando ele viu, né, toda a minha evolução, e ele falou assim, graças a Deus que eu passei por cima de mim e eu deixei você ir. Porque eu sabia que aquela vida lá não era para eu te prender ali. Você precisava ir além. É muito importante, porque tem muitos pais que ficam com aquilo. Não, enquanto minha filha estiver debaixo do meu teto, vai fazer o que eu quero, vai ser do jeito que eu quero. E seu pai, né, mesmo com toda a dificuldade, até de ensino, né, que creio que ele não tinha um estudo. Também. Você vê que o estudo faz a diferença, sim, Faz. mas a mentalidade da pessoa também faz muita diferença, né? Ele não te privou de você ser alguém. Tipo, eu sou assim, não que necessário, obrigatoriamente, você vai ter que ser assim. Né? Meu pai não queria que a gente fosse assim. Né? Era você e quantos irmãos? 5 irmãos. Nós somos 5 irmãos. Eu sou a mais velha. Mas assim, eu sempre então fui... você é o pivô de tudo isso. E depois eu trouxe, né, meus irmãos. E a primeira vez que, quando eu vim para essa família, né, morar com essa família, meu pai disse assim, olha, eu acredito que se ela não ficar lá, se ela não conseguir ficar longe da gente, sentir falta, eu acho que ela vai sentir muita falta, você traz ela. Aí ele falou assim, não, pode deixar. Se ela não quiser, eu trago. Então eu vim com essa coisa assim, se não ficar, ela vai me levar. Então eu chorava à noite. Não existe segunda opção, eu vou ficar e eu vou ficar. Eu chorava escondida, falando, não tem volta, não posso voltar, né? Mas eu chorava, porque eu sentia muita falta. Eu tinha um irmão, né? Eu tenho esse irmão até hoje. E esse irmão, ele dormia comigo desde bebezinho, então a gente tinha uma ligação muito forte, né? E eu sentia falta, chorava, mas eu não deixava, o nariz ficava todo tapado, muito entupido. E eu fingia que estava tudo bem para poder eu não ir. Dá uma préviazinha, abrevia pra gente um pouquinho dessa sua vinda de Minas para Nova Friburgo, como foi?
Foi assim, né? Foi muito bom, mas ao mesmo tempo... E o que te fez também você querer sair de lá? Você poderia também ser terapeuta em Minas Gerais, não necessariamente você teria que ter vindo para o estado do Rio de Janeiro ou para São Paulo, que sabe, Nova York, né? O sonho da gente é a gente que define aonde você quer chegar, né? Você, ou por opção ou não, ou por destino, você veio parar em Nova Friburgo. Mas poderia ter parado em São Paulo, em outros lugares, em outros estados. Sim, mas o meu sonho era Nova Friburgo. Não era Rio de Janeiro. Era Rio de Janeiro, cidade eu maravilhosa. achava que eu estava vindo, na verdade, Nova Friburgo lá. Até hoje tem algumas pessoas que você fala Nova Friburgo é o quê? Rio de Janeiro. Aí a pessoa acha que está no Rio de Janeiro, né? Porque é estado do Rio. E eu achava que eu estava vindo para a cidade do Rio de Janeiro. E como logo que eu fui ser alfabetizada nos primeiros níveis, eu tive a ponte de Niterói, né? E eu achava que a cidade do Rio de Janeiro era aquela cidade de luz. E a gente só via luz, porque eu quase não tinha luz, porque a gente só tinha lamparina. Então meu pai ia para essas matas assim, não tinha luz. A gente só via as luzes, posto de gasolina. Eu amava, porque tem aquela luz forte, né? Então, quando meu pai ia mudar de um lugar para o outro, a gente passava dentro de alguma cidade e às vezes ele parava para abastecer no posto de gasolina, era alegria. Sério? Por causa das luzes. Então, o meu cérebro tinha uma associação de Rio de Janeiro a luzes. Luz elétrica para você era evolução? Era evolução, muita evolução. Era sonho, era tudo, né? Porque era só lamparina, né? E a mudança, porque esse patrão do meu pai, ele comprava essas matas virgens, onde não tinha nada mesmo. Mata fechada. Fechada, não tinha nada ali. Então ele comprava aquele espaço só ali de mata de pé. Acabou aquilo ali, a gente tinha que mudar para um outro lugar, sem nada. Devastava aquele lugar. Devastava aquele lugar, né? Esse patrão comprava outro. O intuito dele era só cozinhar aquelas lenhas e vender o carvão. Então a gente só mudava de lugares que não tinha nada para lugar que não tinha nada. Então as luzes elétricas... Eu só via a luz elétrica quando ia mudar de um lugar para o outro. Porque naquela época não tinha problema aí em cima do caminhão, né? Todo mundo ali em cima, com a mudança, com tudo. Botava a mudança. A gente não tinha quase nada, minha mãe tinha muita vergonha também de mudar de dia. Minha mãe não mudava de dia de jeito nenhum, só à noite. Aí nisso, o que a gente via? As luzes. Era a parte boa, né, das luzes. Então, nisso, e eu com esse meu sonho de vir para Friburgo, apareceu uma moça que foi tirar férias lá nesse interior, e ela queria uma menina para trazer. E aí eu falei, eu quero, porque eu quero, e meu pai deixou eu vir, e eu falei, tô indo pro Rio de Janeiro. E aí a questão é que eu vim vindo de Caratinga para cá, você vem por Além Paraíba, passa ali por Carmo, Sumidouro, e há 33 anos atrás ali era só mata, aquela estrada de chão. Imagina, uma menina, né, eu tinha 13 anos, sonhando que estava chegando numa cidade de luz, aí você se depara, né? E na época que você veio, o Friburgo nem tinha tanta iluminação assim. Nem Friburgo tinha iluminação. Era muito mato, né? Então, assim, ao mesmo tempo, foi frustrante porque não tinha toda aquela luz, não era nada do que eu tinha, né, na cabeça. Tipo, eu saí de um lugar para outro e não mudou nada praticamente na tua cabeça. Não, mas mesmo assim tinha mudado, sabe por quê? Porque era muito melhor, né? Era melhor. Eu sabia, era outro mundo, né? Eu não sabia naquela época. Tinha comércio por perto, tinha cidade, centro de cidade, enfim, você já saiu de uma mata fechada para um vilarejo. Tinha aquela coisa de aprender a usar orelhão com aquela, né? Tinha orelhão, aquelas coisas todas assim, então eu não conhecia nada. Aí quando você se viu, eu me falou, assustei, é isso que eu mas quero eu pra falei, mim. Né? Tipo, já deu o primeiro passo do meu sonho. Eu só sabia que eu nunca quis aquela vida, né? Que eu precisava melhorar, né? Tanto a minha família, né, por conta dos meus irmãos, e eu voltei na casa dos meus pais 1 ano e 3 meses depois. Fiquei 1 ano e 3 meses sem voltar na casa dos meus pais. E quando eu voltei, um dos sonhos, né, que me motivou era, sabe essa lata de leite moça? Você não vai acreditar, não é mentira não, tá? Essas latinhas de leite moça, teve uma época que a minha tia teve um filho e ele não podia leite nenhum. Naquela época a gente nem sabia dessa coisa de lactose, né? Intolerância à lactose, nada disso. Só que ela começou a procurar tudo, porque ela tinha dificuldade de engravidar, tinha engravidado daquele ali, então ela ficou desesperada e dava tudo. E foram numa cidade e comprou caro aquela latinha de leite moça, ela botava um mingau e aí ela pingava na mão da gente de vez em quando. Aquilo era muito bom. Pra poder provar.
Aí o sonho da minha era ter uma lata daquela só pra gente. Gente, Quando eu fui 1 ano e 3 meses depois, eu levei daqui. pros seus irmãozinhos. Pra eles comerem sozinhos. Nossa. Né? Então, assim, meus irmãos lembram disso, né? Eu tenho uma irmã que hoje mora até aqui em cima, né? E ela lembra. Daí eu consegui, né? Levei, cheguei lá e entreguei. Tipo assim, pode, se quiser tomar todas de uma vez, ou se quiser aos pouquinhos, né? Eu levei um para cada um. E a nossa história, a história da minha família, né? Mudou ali. Vamos fazer o seguinte. Nosso tempo do primeiro bloco está acabando. A gente vai continuar acompanhando a história da Maria Aparecida, terapeuta, no próximo bloco. Porque a gente vai para o intervalo, é rapidinho. Já a gente está de volta. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros I, com inteligência emocional, médicos I, com alta tecnologia e compaixão, gestores I, com propósito, não apenas metas, físicos I, pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa, 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. É isso aí, gente amiga, voltando do primeiro bloco, né? Segundo bloco. Estamos com Maria Aparecida, terapeuta, contando um pouquinho da sua história e eu abordei ela para poder vir para o intervalo. Ela estava falando que tinha levado uma latinha de leite moça para os seus irmãos. Então pode dar continuidade. Então assim, dessa latinha de leite moça, começou a mudar a história de toda a minha família. Né? Eu construí, depois, logo em seguida, eu trabalhava nessa casa, ganhava 80% do salário mínimo. E ela me dava a metade, e a metade ela depositava para o meu pai, já naturalmente, com uma parente lá que tirava e cuidava do meu pai. E dali, né, a minha metade também, eu praticamente não gastava, né? E eu comecei a juntar um dinheiro e fazer uma casa pra gente lá, pro meu pai, porque a gente não tinha casa de tijolo. Então você trabalhava aqui com o teu, né? Sim. O seu dinheirinho, mandava parte pro teu pai, a sua parte que ficava que você não gastava, e você deu ao teu pai e à tua mãe a honra de poder ter a casa própria. Uma casa
que fosse de tijolo, né? Porque a gente não tinha aquela de barro. Né? Fazia assim, de barro e chão. Não tinha cimento grosso, não tinha nada. Então o sonho era assim. Começou hoje, graças a Deus, é outra realidade, mas de início assim, foi a realização fazer uma casa com parede de tijolo de verdade e aquele cimento liso, né? Então, assim, foi a primeira coisa que eu quis fazer com meus pais, e levantar nossa casa, porque a casa era de barro batido, né? E baixinha. Então, a gente queria ter uma casa que tivesse um telhado, assim, do telhado, né? A gente conseguiu. Aí, quando eu cheguei lá, eu mandava dinheiro, aí eles faziam a obra, aí quando eu chegava lá, né, já estava pronto. Então, assim, foi muita realização. Meus irmãos menores tiveram material de escola, tudo que eu queria. Tudo né? através de um sonho seu de criança, que você vê, conhecer a cidade. Mochila, minha irmã, né, minha irmã caçula, ela viveu tudo isso. Ela teve mochila de bichinho, hidrocores, né, coisa que a gente nunca tinha. Ou até hoje, né, ela para e lembra. Como que você se sente em poder relembrar tudo isso? Dá pra ver no brilho dos teus olhos, no teu rosto, a satisfação de ter feito a diferença na tua família. Como que você se sente hoje? Eu acho que, né, eu acho que é o tudo da minha vida. A minha razão ainda é essa, né? Então, assim, é um pouco difícil para falar disso. Nossa, dá pra ver, né? É muito, porque falando assim é pouca coisa, mas tem toda uma história, né, por trás disso, de sofrimento também, de sabe, resiliência ali. Porque não foi só flores, né? E eu era só uma menina. E lembrando bem, gente, que ela não veio para um spa. Ela veio trabalhar em casa de família. Eu cortava grama nessa casa, a gente cortando, aqui em Olaria, essa casa que eu vim. Final de semana eles iam limpar o jardim, aquela coisa, e eu cortava grama com aquela máquina com 13 anos de idade. Então você veio para trabalhar em casa de família, assim, não necessariamente para cozinhar, passar, lavar, você fazia tudo. Eu costumo dizer que eles foram muito bons para mim, porque eles poderiam ter sido má e não foi, eles não fizeram nem mal. Mas também não né, poderiam ter somado. Não aliviaram também nada. Não, né? Então eu sou grata, sou muito grata, porque eles existiram, né? E assim, eu sempre fui visitá-la, né? Infelizmente depois ela veio aparecer. Mas assim, eu não podia estudar. Era o meu sonho. Eu te privava do maior sonho. Eu não podia estudar e qualquer coisa que eu fizesse para querer passar por cima, eu falava, vou devolver você pro meu pai. Aí eu tive que sair. E isso que eu queria saber. Como que você fez para poder driblar essa situação, para você dar continuidade ao seu sonho, para poder estar sentado aqui hoje, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas aqui nesse sofá. Eu tenho certeza que muitas pessoas entram aqui de um jeito e saem daqui transformados. Isso não tem preço, né? Hoje eu sou assim, muito feliz. O que acontece? Eu tive que sair com 16 anos, fiquei até os 16 anos, e eu precisava estudar, eu só precisava estudar. E ela não deixava, então eu tive que sair. Eu não podia ir a lugar nenhum, mas eles tinham uma loja e eu ia de manhã limpar essa loja ainda. Então eu podia fazer aquele trajeto, eu ia com eles, eu limpava, todo dia de manhã eu ia, limpava a loja, era uma joalheria. E aí eu botava as joias de novo naquela prateleira, limpava, lavava o banheiro, o chão. Aí atravessava na 7 de setembro e pegava o ônibus e saltava lá no posto antigo São José. Tinha Móveis Araújo. Aí eu podia atravessar. Aí eu só podia fazer esse percurso. Mas daí eu conheci uma pessoa. E essa pessoa, graças a Deus, eu conversava. Sabe esses colegas que pegam o mesmo ônibus, né? Pessoas do ônibus ali. E daí eu contando a minha história para essa pessoa e eu consegui arrumar um outro emprego nas Browns, onde as pessoas moravam no Rio de Janeiro e vinham final de semana. Aí eu fui. Só que ela conversou pra mim lá e eu menti que tinha 18 anos, eu tinha 16. Eu era mini, também não enganava ninguém. Eu acho que ela viu. Eu era mini, sabe? Aí eu peguei e falei com ela, vou. Aí falei com você, minha patroa, fui pra lá. Ela não queria que eu fosse, aí eu saí assim mesmo. Fui pra essa casa sem ter nenhuma coberta. Eu não tinha nenhuma coberta, nem um lençol pra forrar à noite. Não tinha uma toalha de banho, não tinha nada. Nem um lençol pra forrar à noite. Pra dormir. E essa casa tinha você trabalhava, eu ia lavar, passar a cozinha normal. Eu já tinha também treinado, já era boa nisso, né? E tinha embaixo, assim, um porão, um lugar onde morava a pessoa que eles contratavam. Uma casinha, as pessoas levavam mudança. Só que eu não tinha mudança.
Eu cheguei, fui trabalhar, comecei e a mulher tava esperando. Aí, quando foi anoitecendo, ela falou assim, você não tem mudança? Não, eu falei, tem mudança não. Aí eu contei minha história pra ela falou, vou arrumar pra você, arrumou uma caminha. Aí arrumou uma TVzinha daquelas, umas vermelhinhas que tinha uma anteninha, me emprestou e aí eu fiquei trabalhando ali. Mas aí o que acontece? Eu precisava de ter um homem para poder cuidar das coisas e eu não tinha, né? O jardim, a piscina, eu aprendi a limpar a piscina. Era tipo caseiro, você foi caseiro. morar como caseiro. Aí meu irmão veio, um irmão de 12 anos, eu pedi para vir, mas não gostou. Aí o que acontece? Eu aprendi a limpar a piscina, limpava, eu cortava a grama, eu raspava, eu limpava aquilo ali sozinha. Fiquei um tempo morando lá sozinha, fazendo tudo isso e comecei a estudar no Galdino Vale. Aí desci na prova, não tinha ônibus, né? Ia lá, estudei à noite lá. Só que daí começou a ficar perigoso, né? E eles precisavam de um homem, não tinha, eu tive que sair. Conversou comigo, olha, infelizmente, né? E ela tinha entendido tudo, tinha aceitado, assim, pedia minha carteira, eu não dava carteira, porque eu tinha 16. Aí ela descobriu que eu tinha 18, falou tudo bem, né? E aí ela falou, agora eu não posso mais segurar você, que eu preciso de um homem aqui, você não pode ficar aqui sozinha, eu não pude ficar. E aí o que eu fiz? Fui aluguei, arrumei uma casa para fazer faxina 3 vezes por semana, e o dinheiro dava só para poder pagar um quartinho. Só que o quartinho não tinha banheiro. O quartinho era assim, a porta abria, você entrava, já subia em cima de uma cama. Aí eu já tinha a cama, né? Ela já me deixou levar, tinha uma cômodazinha assim. Então eu só saía dali e já vinha, entrava numa varanda onde tinha um tanque comunitário. Então assim, se tivesse que fazer xixi, era no baldinho de maionese amarelo. Não tinha aqueles baldinhos de plástico amarelo. E jogava no tanque de manhã. Aquele tanque de cimento que tinha ali. Então assim, né? Eu comia no trabalho. E quando não tinha que comer frango assado, aí ia no colégio, fazia as necessidades antes de ir embora pra casa, tomava banho no trabalho, porque eu não tinha banheiro. Então fiquei ali um tempo, aí depois eu arrumei um trabalho dali, arrumei um trabalho em restaurante, a coisa começou a melhorar, eu já comia bem, né? Já comecei a se alimentar. Me alimentar recentemente, aí consegui já, da mesma dona desse quartinho, alugar um quartinho que tinha banheiro, e aí a vida começou a andar, né? Aí comecei a estudar de novo, daí tive que trocar o horário de trabalho, não dava mais para estudar. Comecei a trabalhar em 2, aí peguei um extra num restaurante e montava barracas no final de semana. Tá, aí depois veio um outro trabalho, eles montaram, o dono do restaurante, Portugal Restaurante, né? Montou um outro restaurante e aí tinha vaga para mais alguém à noite, eu precisava ganhar dinheiro, né? Muito dinheiro. Aí tá, fui para esse restaurante trabalhar de dia e de noite, parei de estudar. Aí não deu para estudar, aí tá. Depois saí desse restaurante, fui para um outro, já tinha tempo para estudar, voltei, eu fui 3 vezes para terminar o colégio. Aí parava e voltava. Aí depois, na última vez que eu parei, eu tava pensei praticamente em desistir. Falei, não dá. Porque ou eu vou comer, ou eu trabalho, né? Ou eu consigo alguma coisa. E aí o que acontece? Nessa época eu dei uma parada. E aí eu fui fazer um curso de textura de parede, porque eu tinha sede de curso. Todo curso que eu vi assim de graça, eu fazia. Eu tenho tudo que você imaginar de curso de graça. Mas foi ótimo pra você. Foi. Eu não podia ver uma plaquinha na beira do rio, beira do rio, tudo que era lugar gratuito. Eu fazia tudo que era gratuito, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Aí fui fazer de textura, pintor de alvenaria. Eu perguntei assim, mulher faz isso aí? Ou é só homem? Não, mulher também. Eu falei, então bota meu nome. Fui no Senai. Chega lá, era só pra homem. Mas eles deixaram fazer. Eu fiz o curso, né? Aí conheceram a minha história também, um professor muito bacana lá do Rio, que estava aqui. Eu contei a minha história pra ele. No final, a gente tinha uma prova pra fazer, que era uma casinha, onde a gente fazia a nossa própria parede, né? E espunha. A minha ficou em 3º lugar. Nossa. Tinha cheio de homem lá, pintores, né? Só aperfeiçoando fazer textura. A minha ficou em 3º lugar. E aquilo foi assim, uau! E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar pro Senai. Eles queriam alguém para ensinar, uma mulher, para poder, para que as outras mulheres, sabe, se interessassem. Já foi uma virada de chave. Uma virada de chave na minha vida. Você falou, tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Aí, só que eu não pude. Eu não tinha terminado. Eu tinha desistido, lembra? Tinha cansado ali. Aí esse professor chegou para mim e falou comigo. A história dele era muito parecida, de superação, né? E ele me deu assim um soco na boca do estômago. Porque ele falou assim comigo, sabe qual a diferença, Maria Aparecida, de você para mim? Quando eu tive a minha oportunidade, eu estava pronta.
E você não terminou, porque faltava só um ano para eu terminar. Aí eu não pude, o Senai não pôde me contratar. Você não pôde dar aula porque faltou um ano. Aí ele falou, a diferença na tua vida foi isso. Quando eu tive a minha oportunidade, eu estava pronta. E agora você teve a sua oportunidade, você não se aprontou para isso. Aquilo, nossa, entrou como uma espada no meu peito. Eu falei, cara, eu saí daqui, agora eu vou me aprontar e nunca mais vou perder uma oportunidade. Mas Deus faz as coisas certas. Porque se você tivesse sido professora de Senai, você não estaria ajudando tanta gente. Eu não teria, né? Foi um obstáculo na tua vida para você poder estar aqui hoje. Eu não teria seguido o sonho, porque eu tinha sonho de fazer psicologia, né? Eu queria chegar na psicologia. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para mais um intervalo, na volta a gente vai poder falar disso daqui, né? De terapeuta, de ajudar as pessoas e fazer o que você sabe fazer de melhor. Não é isso? Vamos para o intervalo, já está de volta, rapidinho, sai daí não, já está de volta. No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas, os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros I, com inteligência emocional, médicos I, com alta tecnologia e compaixão, gestores I, com propósito, não apenas metas, físicos I, pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então venham para a escola da geração I. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565. É isso aí, voltando do terceiro e último bloco, né? Passar rapidinho. Porque eu falei, se a gente tivesse que contar a história da Aparecida, eu acho que 24 horas por dia, 365 dias, eu acho que não cabe. Né? A gente teria que fazer aí um videobook da tua vida. É verdade. Né? 24, um reality. Né? Fazer um reality. Uma história longa. Aparecida, a gente passa a compreender as coisas quando a gente está no caminho certo. Quando as coisas passam a fazer sentido pra gente. Né? Eu também já fiz tantas coisas na minha vida, já fui auxiliar de cozinha, eu já fui servente, eu já fui caminhoneiro, já fiz tanta coisa na minha vida que eu nunca pensei também em fazer o que eu faço hoje, né? Mas eu sempre, nas minhas orações, eu pedi a Deus, isso não é vida para mim,
me ajuda a dar um jeito na minha vida. Assim, abre uma porta na minha vida, abre um caminho na minha vida. E de tanto orar, de tanto pedir, Papai do Céu, né, vai te dando opções, vai te dando escolhas. Somos agraciados, né? Somos agraciados por Deus. E eu fico feliz em saber, né, que pessoas, que a gente é o que a gente respira, a gente é o que a gente quer ser. Né? Se você quer ser alguém, pode ter a barreira que tiver, pode ter o obstáculo que tiver. E se você tiver Deus na tua mente, no teu coração, se você tiver foco do que você quer, você consegue. Você quer um sonho, um sentido, né, para te impulsionar, né? Porque isso não é da noite pro dia. Falando aqui é muito fácil, mas só, né? Teve restaurante, casa de família, juntando aí. Eu trabalhei 17 anos, né, como doméstica. 17 anos como doméstica? Eu não consegui de repente. Teve que ficar sem estudar. Sem estudar, parei várias vezes, né? Você vê, perdeu. Mas eu nunca, né? Perdeu uma mega oportunidade de ser professora do Senai. Sim. De um curso que ela fez, que ficou entre os homens, só ela de mulher em terceiro lugar, foi convidada a exercer, né, uma função, um cargo de professora naquela instituição Senai e não pôde, porque ela não finalizou, faltava um ano de estudo. Mas aqui foi um boom, assim, ele me né? questionou, eu falei, agora tipo, eu fui, né, para Estácio, aí fiz o vestibular para psicologia, passei, depois tinha que decidir ou eu como, eu faço, né? Tipo, eu tô no caminho certo, mas tá faltando alguma coisa. Que era o primordial, que era o estudo. Então, assim, né, eu louvo a Deus, porque eu sei que essa história que meu pai costuma dizer, Deus tinha uma história diferente para você. Você veio para nossa, né, para nossa vida com uma luz, né, de Deus que precisava brilhar em outra dimensão. Mas né? você deve acreditar em si mesmo. Eu tive que acreditar e eu nunca deixei de acreditar, tá? Em si mesmo, primeiramente. Eu sempre tive assim, eu estou aqui. Eu né, sou grata por todos os caminhos que eu passei. Casa de família que eu trabalhei, sou muito grata pelos fatores. Só que, tipo assim, eu tô aqui agora. Mas eu não vou ficar aqui, eu sei pra onde eu estou indo. É de passagem, É só passagem, né? Aproveita, né? Honra o lugar que você está passando, que está servindo de degrau para você. Deixa teu nome, deixa teu nome, né? Faz bem feito. Eu costumo dizer que eu fui muito bem sucedida como doméstica, né? E poderia se sentir assim. Tem gente que acha que aquilo acabou. Não, você pode fazer diferencial. Sabe? Onde você passa, você pode fazer um diferencial na sua vida. Então hoje eu tô fazendo um diferencial assim dentro do meu sonho, né? Que é o sonho de transformar. Eu sempre tive sede por transformação. Então, já que entramos nesse assunto e estamos aqui para falar desse assunto, primeiro conhecemos a história da Maria Aparecida. E agora, explica um pouquinho para a gente como funciona, né, essa parte que você faz, que é a terapia. E qual é essa terapia, né, que para mim é uma novidade, né, foi uma novidade. E para muitos também eu tenho certeza que será uma novidade. O método, né, de terapia de reprocessamento, a TRG, ela é um método novo, considerado a tradicional, né, mas é um método que já está há uns 15 anos aí. Mas em Friburgo ela é muito nova e eu inclusive fui pioneira em trazer esse método para cá de reprocessamento. É uma terapia que você reprocessa e regenera todo o psiquismo humano. Ou seja, você torna funcional tudo aquilo que está disfuncional devido a raízes emocionais. Então ela é diferente da terapia analítica, porque às vezes você demora um tempo maior, né, para o resultado chegar, e o que acontece muito é que as pessoas acham que a terapia não faz efeito, porque ela não teve uma estrutura, um tempo ali suficiente para ver esse efeito. A terapia de reprocessamento, ela vem inovando isso, porque ela já vai te dando uma estrutura a cada sessão, você vai saindo dali com um diferencial já mais estruturado para você poder voltar na próxima e na próxima, porque você vê logo o resultado. Então é uma terapia breve, né, mais focada, orientada nas resoluções de todos os tipos de transtornos emocionais, ansiedade, depressão, fobia, crise do pânico, enfim, mas é uma terapia que te dá um resultado muito mais rápido. E o que acontece? Como funciona? É como se a gente fizesse aquilo que eu te falei, como se a gente fizesse uma formatação em um computador, né? Quando o computador já não está mais ali nas suas funções plenas, que ele já está lento, perdendo dados, cheio de vírus, né? Então o que você faz? Você leva, formata
ele vai limpar, mudar aquilo tudo, bota um programinha novo ali e ele volta às suas funções plenas. O cérebro é isso, é um gigantesco, né, e perfeito computador de memórias, que ao longo da nossa vivência, ele vai acumulando ali, empilhando tudo aquilo que a gente viveu desde o útero materno. O nosso inconsciente, ele registra 100% de tudo que a gente viveu desde o útero materno até se morrer com, sei lá, 100, 500 anos, tem memória ali para gravar e armazenar tudo. E o que ele faz com isso? Tudo que foi bom, ok, mas tudo que não foi bom, esse inconsciente ele coloca no topo de uma lista à espera de uma resolução, para que você resolva aqui. Então, tudo que eu não compreendi, aconteceu algo que eu não digeri, não compreendi, hoje vai para onde? Para o topo dessa lista. Amanhã, a mesma coisa. E o que acontece ao longo? A gente constrói aí um imenso empilhamento, uma enorme lixeira de situações mal resolvidas que nós carregamos ao longo, né, da nossa vida. E esse inconsciente, a gente tem uma crença de que inconsciente é coisa da imaginação. A gente não toca, não vê, mas ele é extremamente presente. Eu costumo dizer que é como se não tem nenhum objeto ao segurar isso aqui para você ter uma noção. O inconsciente é como se fosse uma mãozinha invisível que nos pega e nos conduz sem a gente perceber. Então há uma importância muito grande da gente fazer essa faxina. Você limpa você tira o lixo do banheiro, da cozinha, do quintal, mas você não tira, né, o lixo do seu emocional. E esse inconsciente, o que ele faz? Ele trabalha para te levar a uma compreensão, fazendo o quê? Me levando à compulsão, à repetição. Ou seja, todas as minhas dores mal resolvidas, empilhadas, eu vou revivê-las, até que eu aprenda, compreenda para que aquilo saia dali. É como se você estudasse no 5º ano, não aprendeu a matemática do 5º, você vai repetir todo o 5º ano, e você só vai pular para o 6º ano quando você aprender essa matemática. Então daí vem essa importância, né, de você cuidar do seu emocional, de você fazer essa faxina. E o método de terapia de reprocessamento, o que ele faz? Ele acelera a compreensão. Nós vamos lá onde estão empilhadas todas essas memórias das situações dolorosas que ficaram ali mal compreendidas, e a gente não retira, óbvio, as memórias, mas a gente retira dessas memórias todas as dores que estão alojadas a elas. Esse é o processo, né, da terapia de reprocessamento. Então a gente torna funcional novamente tudo aquilo que está disfuncional em nós. Como que quem vos assiste nesse momento, porque na verdade, na cabeça do ser humano, ele nunca precisava de uma terapia. Quais são os sintomas de que a pessoa precisa fazer uma terapia? Gente, terapia não é que você está ficando maluco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Terapia é para você cuidar da sua saúde mental. Tá? É para você cuidar da saúde mental. Tá? Eu fiz terapia com a Aparecida, eu super recomendo. Tá? Eu cheguei aqui achando que terapia era uma coisa, e terapia é outra coisa totalmente diferente. Tá? Eu super recomendo. Mas como que a pessoa se identifica, fala, opa, eu acho que eu preciso fazer umas sessões, eu preciso conhecer a terapia. Quando que a pessoa ela tem um sinal que ela está precisando fazer terapia? A pessoa, quando você precisa, normalmente, uma das coisas que a pessoa começa a perder o interesse de fazer coisas cotidianas que outrora ela fazia, realizar tarefas cotidianas e até muitas vezes prazerosas, a pessoa já não quer mais realizar aquilo da mesma maneira. Uma mudança brusca de humor, você acha, mas eu tô cansado, né? Uma irritabilidade fora do comum, um desânimo, muitas vezes uma ansiedade, você tá aqui, mas você já tá ali, você não consegue, né? Tem toda uma dificuldade aí de concentração. E é como se a vida outrora tivesse um colorido e de repente você começa a já não ver mais tantas cores. E aí, nesse momento, é difícil às vezes para a pessoa perceber, por quê? Eu costumo dizer que a gente conhece o liquidificador, né, como funciona, a máquina de lavar, o carro, você sabe qual combustível pode colocar, você sabe que não pode colocar água no tanque do carro, mas a gente não se conhece, né? A terapia de reprocessamento, o interessante é que quando você sai daqui, você sai se conhecendo, como você funciona. Então, quando vem os sinais,
você logo percebe, epa, é aqui, né? Então, além de você fazer essa faxina, a terapia, né, você sabe muito bem, Claro. faz você se conhecer. Isso. Porque o problema é esse, a pessoa não se conhece e a gente, não tô sentindo nada, não tenho nada, mas a terapia não é isso, né? Foi por isso que eu fiz questão de ressaltar aqui quais são os sinais que a pessoa precisa realmente, né? Exatamente. Perceber, né, que você um excesso de cansaço, você começa já tá cansado, você não consegue mais muitas vezes projetar o futuro como você projetava e você tá achando, não, é normal, é assim mesmo, é a vida, né? É o cansaço do dia a dia, não. São os pesos, né? A gente fala de ansiedade, quando todo mundo chega aqui fala da ansiedade, né? Os sintomas da ansiedade, a respiração ofegante, coração acelerado, né? Isso tudo é sintomas de uma crise. E a falta de ar, e a pessoa chega aqui com isso e fala, eu tô com ansiedade, mas esses são, na verdade, é como se fosse uma árvore, isso aqui são os galhos, né? Os sintomas são os galhos. Mas o que é mesmo ansiedade? Porque a ansiedade, na verdade, ela é o excesso dessas informações dolorosas que ficaram empilhadas aqui e que me passou uma mensagem de que eu estava vulnerável diante de alguma situação desprotegida ou desamparada, porque tudo aquilo que não é bom para o nosso cérebro, que ficou empilhado aqui para ele é perigo, porque o cérebro ele é binário. Então, assim, foi bom, é seguro, não foi bom, não, é perigo. Então, eu tenho um empilhamento enorme de registro de coisas perigosas no meu inconsciente. Cada vez que os dedinhos, chamados gatilhos, né, que são situações iguais ou parecidas com essas que estão aqui, eu vivencio no dia a dia, é como se esse dedinho vai lá, abre uma pasta e o meu cérebro racional daí, ele recebe uma mensagem de perigo. O meu cérebro racional, ele trabalha para me dar sobrevivência a qualquer custo. Então o que ele vai fazer? Ele vai mandar uma descarga enorme de um neurohormônio para o meu corpo para me preparar para uma luta ou fuga, mediante de um perigo que não existe, porque eu já sobrevivi a esse perigo. Porque de repente é uma situação que eu vivi. O registro. Eu vivi isso lá com 5 anos de idade. O nosso cérebro é atemporal. Não importa se foi com. Vamos por 6 anos, eu tenho 46 anos hoje. Então, com 6 anos eu vivi uma situação que ficou mal resolvida e está ali nessa pasta. Toda vez que eu abro essa pasta, eu vou vivenciar aquela sensação como se fosse hoje. A produção sinalizou a gente ali. Falei que era muito rápido. Aparecida, a gente vai marcar um outro horário, tá? Um outro programa, para a gente poder falar sobre realmente essa terapia, né? Poder explicitar melhor. E a Aparecida vai estar sempre com a gente num quadro, né? Os nossos programas de saúde mental. Tá uma Aparecida que sempre levando para você dicas de como melhorar a sua saúde mental, né, Cida? Prazerzaço imenso em recebê-la na nossa primeira edição do programa Pode Soltar a Voz. E o que você precisar da gente, a gente está à disposição, estamos sempre às ordens. Amém. Eu sou grata, né, a você, em primeiro lugar aqui, grata a Deus, né? A gente não chega a lugar nenhum sozinho, tá? Você não passa esse percurso todo sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Não, né? Então, louva a Deus, né? Eu hoje tenho meu marido que é uma bênção que Deus colocou também na minha vida. Tem pessoas como Juju, né? Tem minha família, uma sobrinha que está sempre me auxiliando, tudo ali, né? E Deus coloca pessoas na minha vida para poder me auxiliar, porque senão também, né? Só você precisa de força, de vontade de acreditar em você, mas você também precisa acreditar no ser humano. Eu acredito no ser humano, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, muito obrigada, né? A você, sua família, a Jo, né? Muito obrigada por tudo e eu também estou aqui, né? E que Deus abençoe todos aí. Amém. Quiser deixar suas redes sociais? Você pode me seguir no Instagram, Terapeuta Aparecida, tudo junto. Você vai lá, tem vídeos também que pode auxiliar. De repente, né, você quer lá conhecer melhor também o meu trabalho, viu? E eu já te agradeço, tá? É isso aí, vamos ficar agora, né, com o quadro Saúde Mental, o primeiro quadro da nossa querida Aparecida. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um programa. Peço para o Céu saúde, para que na próxima edição eu possa estar aqui do outro lado, levando mais entretenimento, mais entrevista, mais coisas do nosso mundo para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição. Oi, gente! Eu sou a Maria Aparecida, terapeuta, trabalho com terapia de reprocessamento generativo e a partir de agora eu estarei fazendo parte do programa Pode Soltar a Voz com o quadro Saúde Mental.
E falando de saúde mental, nada melhor do que o Janeiro Branco, que é o mês escolhido para discussão aí, sobre a prevenção dos transtornos mentais. Cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo sofrem algum tipo de transtorno mental. Isso 14% é a juventude. Então, a importância da gente hoje discutir sobre esse assunto é porque o jovem é o futuro de amanhã. Então, se nós não cuidarmos dessa juventude, desse 14% aí, futuramente, tudo indica que nós teremos uma geração doente emocionalmente. Então, há essa importância. O Janeiro Branco significa que é um mês onde todo mundo para no Janeiro Branco para poder refletir aí sobre o que foi feito, sobre o que vai fazer. E a cor branca, ela é simbólica porque simboliza uma tela em branco ou uma folha em branco onde você pode aí então reescrever ou desenhar uma nova história para você. Existe uma frase que eu gosto muito do Chico Xavier, que ele fala assim: nenhuma pessoa pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo final. Então você hoje, não importa como você chegou até aqui, o importante é que você já chegou até aqui, e a gente pode começar daqui para frente a fazer tudo novo, fazer um ano novo, uma mentalidade nova, uma cultura nova, principalmente relacionada à saúde mental. E a partir de agora eu estarei com vocês toda quinta-feira aqui no programa Pode Soltar a Voz. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vai estar aparecendo aí o meu @, você pode deixar aí que eu estarei respondendo toda quinta aqui com vocês. Muito obrigada e até lá! No mundo em que seus filhos viverão, a inteligência artificial estará em tudo, com todos, o tempo inteiro, e realizará a maior parte das tarefas. Os humanos apenas as tarefas que definem o que é humano. Será um mundo de inteligências múltiplas. Teremos engenheiros com inteligência emocional, médicos com alta tecnologia e compaixão, gestores com propósito, não apenas metas, físicos pensando além da matéria e da energia. E vocês, prontos para serem pais da geração I? Então, venham para a escola da Geração I. Soluções inteligentes para agilizar a sua obra com acabamentos de qualidade, você só encontra na Gecom Drywall. Toda a linha de drywall gesso, acartonados, chapas e perfis. Gesso em pó, molduras de gesso, chapa para steel frame e perfis em aço galvanizados, além de ferramentas elétricas e manuais específicas para drywall. Gecom Drywall, tudo em gesso. 2 lojas em Friburgo, no Jardim Ouro Preto e em Olaria. Problemas com o seu carro? Então não perca tempo. Traz ele aqui no Centro Automotivo MF1 que nós resolvemos tudo bem rápido para você. Especializado em veículos nacionais e importados, mecânica em geral, injeção eletrônica, além de lava-jato e reboque 24 horas à sua disposição onde você estiver. E você ainda pode aguardar e acompanhar todo o serviço no seu veículo em um ambiente confortável e aconchegante. Centro Automotivo MF1, cuidando do seu veículo, garantindo sua segurança. Rua Feliciano Benedito da Costa 737, São Geraldo. Telefone 22-2521-8857 e o WhatsApp 981110215. Chegou o que você esperava. Além da sede em Conselheiro Paulino, a Sky Chaveiro abriu sua filial em frente ao Country Club, pertinho do Paysandu. A Sky é referência na cidade, especializada em chaves codificadas, manutenção de controles e fechaduras, faz serviços automotivos e residenciais. O chaveiro que tem mais de 40 anos de tradição em Nova Friburgo. A Sky Chaveiro fica na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, 143. Telefone 2527-2565.